Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 5 de dezembro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 14, dos médios. Hoje vamos começar a estudar a questão 167, 167, médios videntes. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, agradecendo a Deus pelas bênçãos que todos nós recebemos, pela ajuda que o Pai nos envia a cada momento de nossas existências, e que nós possamos continuar na nossa luta, buscando trabalhar, buscando nos renovarmos espiritualmente, moralmente, para que a gente possa, vencer todos os obstáculos que se apresentam diante de nós. E sempre pedimos a Deus por aqueles espíritos sofredores, mais desequilibrados, que ainda se encontram afastados do Pai, que eles possam também, Senhor, receber a tua misericórdia e buscar o caminho certo, o caminho do bem, o caminho do amor. Que a tua paz nos fortaleça e que possamos receber sempre ter ombros fortes para prosseguirmos na nossa caminhada. Graças a Deus. Então, vamos lá. 167. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver. Nós estamos na questão 167. 167. Os médios videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal. Esses médios videntes é aquela segunda vista ou dupla vista, tá? Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. É a segunda vista ou dupla vista, que às vezes a pessoa está desperta, aqui conversando, e de repente ela olha e vê alguma coisa. Outros só possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Então, você tem aquela pessoa que tem a vidência no estado de vigília, como também aquele que só tem a vidência quando ele está num estado alterado de consciência. Tá? Então, você tem esses dois tipos. Quando a pessoa entra num transe, e aí a pessoa tem a vidência. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. É questão 167, 167. Então, raro é que esta faculdade se mostre permanente, que a pessoa tem essa faculdade o tempo todo. Quase sempre é feito de uma crise passageira. Na categoria dos médios videntes, se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médio vidente. Explicamos esse fenômeno em o capítulo das manifestações visuais. O médio vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê. E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver o espírito do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita visão. Sobre este último ponto, caberia fazer esse interessante estudo, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos que não se encontravam imersos em negra escuridão. Eu vou parar aqui e vou voltar um pouquinho na questão 66. 166. Vamos voltar um pouquinho na 166? É uma questão anterior, né? Que hoje a gente começou na 167. Eu vou voltar na 166. Quando ele fala assim, ele está falando dos médios falantes, audientes, que apenas transmitem o que ouvem. Não são, a bem dizer, médios falantes. Esses últimos, a parte das vezes, nada ouvem,
Neles, o Espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre os da mão dos médios escreventes. Como atua? Aí eu vou fazer a ligação com o vidente. Como atua sobre os órgãos do corpo, do cérebro, responsável pela área da visão. Lembra que nós falamos semana passada? Que eles não vão atuar no nosso olho físico. Eles vão atuar sobre os órgãos do cérebro da visão. Lembra que eu mostrei para vocês lá a anatomia do cérebro, lobo parietal, lobo frontal? Não mostrei tudo aquilo? Aquilo eu falei, isso aqui é o cérebro, o encéfalo, lembra? Que nós vimos tudo aquilo? Aí eu, semana passada, estava com dificuldade de encontrar uma coisa. Eu vou encontrar para a gente ratificar essa visão aqui, essa ideia. Vou compartilhar aqui com vocês. No livro, vocês estão vendo aí? Está todo mundo vendo, né? No livro Diversidades Carismas, que é um livro que a gente estuda na quinta-feira, às 4 horas, no capítulo 12, na introdução do capítulo 12, vem escrito assim: entendia Kardec que tais fenômenos seriam de ordem intelectual, mas contra a sua opinião os espíritos insistiram. Inclui a escrita direta entre os fenômenos de ordem física e justificaram-se dizendo o seguinte: Livro dos Médios, questão 189, médios pneumatógrafos, na notinha de Kardec. Quem quiser confirmar, pega o livro dos médios aí. Item 189, que o item 189 vem escrito, é médio isso, médio aquilo outro. E tem lá, médios pneumatógrafos. Deixa eu só pegar aqui embaixo. Aqui, ó. Livro dos Médios, 189. 189. Está aqui. Variedades especiais para os efeitos físicos. Então, ele vai botar lá médios triptólogos, motores de translação, de efeitos musicais, tangíveis de transporte, noturnos, médios pneumatógrafos. Aí ele vai dizer lá que os efeitos inteligentes, aí depois tem a notinha, ele fala de médios pneumatógrafos, embaixo tem a notinha. Na notinha diz assim, os efeitos inteligentes são aqueles para produção, para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes do cérebro. Ele começa assim, na nota. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em incluir a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Pela razão, disseram eles que os efeitos inteligentes, é o que está aqui, que eu trouxe aqui, são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Aí vamos lembrar que assistiu a aula quando eu botei aqueles desenhos. O que não se dá na escrita direta. A ação do médium é aqui toda material. Ao passo que no médium escrevente, ainda que completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre o papel ativo. Devo confessar, diz Hermínio de Miranda, que encontrei certa dificuldade em perceber o exato sentido e conteúdo da expressão materiais existentes no cérebro do médium. Quando ele viu essa expressão na nota de Kardec, materiais existentes no cérebro do médium, ele teve dificuldade de entender. Necessário, segundo os espíritos, a produção dos efeitos inteligentes. Então, os espíritos disseram que no cérebro existiam materiais necessários à produção dos efeitos inteligentes. Aí, o que o Hermínio fez? Ele recorreu ao original francês do Livro dos Médios, porque ele fala francês. Né? Então, recorrendo ao original francês, de que disponho, ele bota aqui as coisas, encontro na página 227 a expressão correspondente, material, os materiais existentes no cérebro do médium.
materiais cerebrais do médium. O Hermínio estava supondo, ante o texto em português, que Kardec se referia a materiais, a material, ideias, conceitos e vocábulos. Quando ele falou, lá do Livro dos Médiuns, né? Ele falou aqui, que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Ele pensou assim, materiais existentes no cérebro do médium? Ah, já sei! Ele deve estar falando dos quê? Das ideias, dos conceitos, do vocabulário, guardado no cérebro, ou melhor, memória do médium. Na realidade, os espíritos se referem ao próprio cérebro em si, órgão incumbido de controlar as funções e tarefas inteligentes do ser encarnado. É, portanto, serviço dos materiais cerebrais do médium, isto é, conjunto de células nervosas que constituem o cérebro. Aí tu lembra, lobo frontal, lobo parietal, lembra? O lobo frontal é responsável pelo movimento, pela audição, pela visão, o lobo. Eu estou chutando aqui. Esse outro lobo é responsável por isso, por isso, por isso. Então, eles se utilizam do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, dentro de cada lobo específico, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais, e não propriamente do material existente no cérebro, com o que ali arquivado à disposição do manifestante. O texto se refere, portanto, e no meu entender, ao cérebro como central nervosa e posto de comando do sistema, e não como instrumento de memória. Aí, no mesmo livro, Diversidade dos Carismas, agora no capítulo 17, Hermínio vai dizer assim, já vi, e todas as informações do capítulo 17, Hermínio faz questão de frisar, não são fruto dos meus estudos, são informações que eu recebi dos benfeitores espirituais. O capítulo, parece que é o 16 e 17, ele fala sobre isso. Eu pesquisei e os espíritos, através de psicógrafos, enviaram para ele essas respostas. Ele só organizou. Mas todo o conteúdo do capítulo é informação dos estudiosos do plano espiritual. Ele deixa isso bem claro para a gente. Então, ele diz assim, já vimos alhures, quer dizer, em outro momento, que comunicar é tornar comum. Comunicar é tornar comum. Né? De repente, você tem uma informação, mas ninguém sabe, é segredo. Aí alguém bota no Facebook, tornou comum aquilo, difundiu aquilo, agora todo mundo vai saber. Então, ou seja, difundir, divulgar, disseminar, transmitir ideias. Reduzido à sua expressão mais simples, o processo poderia ser figurado como um ponto de origem e outro de destinação de ideias, interligados por um sistema qualquer de transmissão. O jargão da moderna eletrônica, lembrando que esse livro é de 1984, tá? O jargão da moderna eletrônica encontrou a palavra certa para este sistema, chamando de canal. De fato, a comunicação flui através de um canal entre a fonte geradora e o seu destinatário. Aquele que quer passar a comunicação e os que vão receber a mensagem. Dois tipos de canais servem ao processo da comunicação mediúnica. Os condutores, os canais condutores, localizados no perispírito do médium. E os canais expressores, que se situam no seu cérebro físico, distribuído estes últimos pelos diversos segmentos que comandam os sentidos. Então, a gente vai perceber que, naquela época, Kardec, os espíritos podiam dar essa explicação. Como é que eles iam falar de canais, né, de comunicação, como a gente vê hoje? O mal que tinha naquela época era o quê? Um jornalzinho. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone. Talvez o telégrafo, que era talvez o mais moderno. Mas eles falam que materiais existentes no cérebro do médium.
entendeu? Eles falam dos materiais existentes do cérebro do médium. Então, eles já colocam isso para a gente, mas eles não podem ir muito além. Então, ele vai dizer aqui na notinha, né? Na notinha de Kardec, ele vai dizer aqui que os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Mas eles não podem passar muito daí. Eles não podem passar muito daí. Né? Então, ele vai continuar aqui. Tanto que ele falou o jargão da moderna eletrônica, tá? 1984. Dois tipos de canal servem ao processo da comunicação mediúnica. Os condutores, localizados no perispírito, e os expressores, que se situam no cérebro físico, distribuídos esses últimos pelos diversos segmentos que comandam os sentidos. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Expressão corporal e facial, fala, habilidades manuais, como escrita, desenho. Então, ele falou aqui, ó, que comanda os sentidos, expressão corporal e facial, gesticulação, fala, habilidades manuais, como escrita, desenho e outras. São, portanto, os canais condutores que funcionam como elementos de ligação entre o espírito do médium encarnado. Ele é um espírito. Quando ele está desdobrado, não tem corpo físico. É o espírito com o seu perispírito. Está em transe, está num desdobramento. Há um desdobramento que você entra em transe, mesmo que seja parcial. Então, perispírito, espírito. Está encarnado, conjunto completo. Entende aqui? São os canais condutores que funcionam como elementos de ligação entre o espírito do médium, a individualidade e seu corpo físico. Veículos do pensamento gerado pela individualidade espiritual do próprio ser sentido. Então, ele está falando da individualidade, do espírito médium, tá? E que também servem a pensamentos alheios. Esses canais condutores servem para enviar o conteúdo que o médium tem, e que quando ele está em estado de vigília, muitas vezes, ele não tem conhecimento, mas como ele está no estado alterado de consciência, desdobrado, ele pode ter acesso a conhecimentos dele, que estão lá no porão dele. Esses conhecimentos que ele adquiriu em vidas passadas e que na vida atual ele não tem contato, podem fluir para o cérebro dele físico através do canal condutor que está no perispírito. Então, se houver uma necessidade dele lembrar de um conhecimento que ele adquiriu numa reencarnação passada, mas isso está arquivado no seu inconsciente. Esse conhecimento sai do inconsciente, vai para o perispírito e passa pelos canais condutores do perispírito dele. E daí vai para o cérebro dele, do homem médium. Entendeu? Então, não pode sair do inconsciente dele para o cérebro. Tem que passar pelos canais condutores que estão no perispírito dele. No cérebro, vamos dizer assim, perispiritual dele. Né? Então, isso aqui. São, portanto, os canais condutores que funcionam como elementos de ligação entre o espírito do médium, fica meio esquisito a gente falar, mas é para a gente entender, e seu corpo físico, veículos do pensamento gerado pela individualidade, por ele mesmo, do próprio sensitivo, mas que também servem para outros espíritos comunicarem. Vamos dizer que Emmanuel queria mandar uma comunicação para o Chico. Ele vai na mente perispírito, do cérebro perispiritual do Chico, onde estão os canais condutores, e ali ele emite o pensamento. Aí esse pensamento passava pelos canais condutores do perispírito para o cérebro do Chico. Então, sendo meu ou sendo alheio,
tem que passar pelos canais condutores que estão no meu perispírito, tá? No fenômeno anímico, que poderíamos comparar um circuito interno fechado sobre si, mesmo sobre si mesmo, pensamentos emitidos pela unidade central individualidade, pelo espírito, né, pelo próprio médium, circulam pelos canais perispirituais e vão ao cérebro, ou estimulam os canais expressores, que está lá no cérebro, que, por sua vez, irão expedir, ou não, comandos, a ação desejada do corpo físico. Que aí, no caso, é um fenômeno anímico, não tem espírito nele. Já no fenômeno mediúnico, quando há a presença do espírito, o sistema é aberto. Então, no fenômeno anímico, o circuito é fechado. É o espírito com o seu perispírito, com o seu corpo físico. Já do fenômeno mediúnico, quando vai vir a influência de outro, o sistema é aberto. De um lado, temos os receptores, os canais condutores. Então, é como se fosse um canal condutor cheio de receptores, anteninhas, para receber aquilo. Os receptores dos canais condutores colocados à disposição da entidade comunicante, do outro. Os terminais do círculo expressor, que converte o conteúdo da mensagem em texto, fala ou formas outra de expressão. Visual, olha aí da evidência, ou auditivo do pensamento. Então, os canais condutores têm suas, vou usar o termo aqui que não está adequado, mas vamos lá, suas anteninhas. Recebe a mensagem do espírito, capta com as suas anteninhas, manda para os canais condutores que estão no perispírito. Quando ele, depois que passa pelo perispírito e chega ao cérebro, os canais expressores também têm anteninhas e captam o que vem pelos canais condutores. Só que agora esses canais expressores estão no cérebro. Ele recebe a mensagem nos canais expressores que estão no cérebro e aí, nesses canais expressores, é que ele vai... Ali é que vai ser decidido como é que aquela mensagem vai ser apresentada. Como é que vai ser isso? Qual é a faculdade flexível que o médium tem? É a psicografia? Então, aquela mensagem que foi captada pelas anteninhas dos canais expressores vai ser transmitida através da psicografia. Por quê? Porque é essa faculdade que o médium tem mais flexível. Ah, não, ele é vidente. De alguma forma, aquela mensagem vai se transformar numa imagem que ele vai ver. Mas aonde é que isso vai acontecer no cérebro? Qual é o lobo responsável pela área da visão? Frontal, parietal, seja lá o que for. Entendeu? Quando ele fala os materiais existentes do cérebro, ele está falando da parte física. Qual a área do cérebro responsável pela visão? Vai ser nas células nervosas daquela família. Percebeu como era complexo para Kardec falar sobre isso? Alguém já tinha desenhado visto um cérebro assim, com esses cortes que a gente vê? Qual é a área do cérebro, as células do cérebro, a área responsável pela fala? Ah, fica nesse lobo aqui. Esse lobo é formado de células nervosas. Materiais existentes no cérebro. É aquelas células nervosas. Ah, e do movimento, do braço, e da visão, entendeu? E da audição. Então, esse canal expressor vai buscar essa área do cérebro responsável por esses sentidos. E ali é formado de quê? Células nervosas. Tanto é que se você sofreu um acidente grave naquela área, você pode perder a visão, você pode perder a audição. Lembra do Covid, que tirou o paladar de muita gente? Porque o paladar também está no cérebro. Tem uma região do cérebro responsável pelo paladar. É que eu não abri novamente. Fica mais ou menos perto do bulbo. Então, o Covid, o vírus, se localizava nessa área do bulbo. Muita gente perdeu o paladar.
porque o vírus afetou aquela área. E se a área estiver afetada, e por algum motivo tem médios de cheiro, de perfume, disso tudo, se aquela área estiver lesada, o espírito pode tentar usar, mas não vai conseguir, porque a área física está afetada. Então, se o médium tem a área do cérebro dele, da fala, danificada, ele não vai poder mais ser psicofônico, porque a área do cérebro está destruída. Aí ele pode desenvolver outro tipo de mediunidade. Opa, então vamos trabalhar. Qual é a outra faculdade que pode ajudá-lo? Ah, ele também tem essa. Por isso que ele fala uma ou duas faculdades da vida. Então vamos por aqui, da psicografia, vamos por aqui. Né? Vamos utilizar. Então, ou se não tem, vamos trabalhar. Porque tem médios assim. Ah, eu era só psicógrafo, agora não consigo mais ser psicógrafo. Mas eu estou desenvolvendo outra. Então, ele pode desenvolver outra para poder fluir essa mensagem, né? Aí ele fala que, na realidade, quem cede os canais condutores é a individualidade espiritual do médium, porque eles estão no perispírito. Então, é você, individualidade, que cede os canais condutores, tá? E interrompe quando ele vai ceder. Por exemplo, um outro espírito quer falar, quer mandar uma mensagem. Nós pensamos. Rose, Ai, quem falou? Cris, eu, Cristina. deu um grito, me assustei, que eu não estou vendo vocês. Eu tomei um susto. Fala, Cris. Boa tarde. Rose, olha só. Quando uma pessoa ela é muda e ela tem a mediunidade, então ela vai usar, por exemplo, na psicografia, vai usar em outras. Sim, sim. Vai Seria isso, né? vai desenvolver outro tipo, né? Outra área. São várias áreas. São várias áreas. Né? Você assistiu a aula passada? É que hoje Não, a semana passada eu é não que eu não assisti porque abri hoje. eu fui no dentista. Eu não abri hoje, então não dá para a gente ver, né? Talvez depois até dê, mas aí eu tinha que fazer o negócio aqui. Depois eu vejo. Eu vou tentar fazer. Então, vai desenvolver outro. É igual pessoa, por exemplo, tem pessoas que são destras, tem a mão direita amputada. Ela começa a trabalhar com a esquerda. Gente, não parece simples, não. Porque tem que mexer aqui, ó, no cérebro, tá? Que tem aquela questão da lateralidade, aquela coisa toda. Então, ele pode, com o tempo, vai escrever com a mão esquerda. Então, ele vai dar um jeito, né, de desenvolver isso. Vai escrever, vai aprender a escrever com a mão esquerda. Vai desenvolver isso aí, tá? Então, ele fala aqui, na realidade, quem cede os canais condutores é a individualidade espiritual do médium. Por exemplo, o espírito quer se manifestar, mas nós pensamos o tempo todo, né? O nosso pensamento, ó, corre na nossa mente o tempo todo. Para deixar que um outro pensamento atravesse pelos meus canais condutores que estão no perispírito, aí ele diz aqui, na realidade, quem segue os canais condutores é a individualidade espiritual do médium, que interrompe, não o seu pensamento, porque você não tem condições de você dizer assim, vou parar de pensar. Não dá. Então, que interrompe não o seu pensamento, mas a expressão do pensamento, que em vez de circular rumo ao cérebro físico, é como que desviada uma corrente de água de um rio, a fim de deixar desocupado o leito para que as águas de outra origem possam escoar por ali. Então, o médio, ele consegue frear um pouquinho esse fluxo de pensamento para deixar Ô, que Rose, espaço para ele fale. talvez nesse aspecto aí seja quando o médium é inconsciente, ele fica inconsciente, fecha o pensamento e dá espaço à expressão do espírito. Olha, eu acho que isso é tão automático que fica difícil a gente dizer como é que a gente consegue fazer. Entendeu? É uma coisa já tão automatizada, no caso do médium, né? Que ele consegue diminuir o fluxo do seu pensamento. Parar de pensar não consegue.
Eles dizem assim, para meditar você tem que parar de pensar. Quem? Não consegue. Então, ontem até nós falamos sobre concentração e meditação, lembra? Sobre isso? Que o Hermínio falou? Você coloca uma outra imagem no seu cérebro, uma mais tranquila, acalma, para tirar, consegue. Você substitui, bota uma outra coisa que te tranquiliza, porque o fluxo do pensamento ele é contínuo. Então, isso aqui, ele, ele diz aqui, ó, ele não interrompe, não o seu pensamento, mas a expressão, que em vez de circular, em vez de ir para o cérebro físico, é como se ele desviasse com uma corrente de água de um rio a fim de deixar desocupado o leito, para que águas de outra origem possam escoar por ali. Às vezes ele não consegue totalmente. Então ela vem meio estouradinha. Vem dele e do espírito. Né? Em verdade, aí ele aqui vai dizer vai dar uma coisa muito, explicar muito bem. Em verdade, tanto na psicografia como na psicofonia, que são as duas mais fortes, né? O caminho é sempre o mesmo. Ou seja, a circulação do pensamento pelos canais condutores e a materialização desse pensamento, que acontece nos canais expressores, na palavra escrita ou falada, através dos dispositivos expressores. É quase a mesma coisa. Só que quando chega nos canais expressores, vai para a área especializada da fala, outra na escrita, aonde o médium tem uma flexibilidade. Então, a coisa acontece da mesma maneira, lá nos canais expressores que se decide. Aí ele diz aqui, é costume afirmar-se, é costume não quer dizer que é 100%, tá? É costume afirmar-se que na psicografia, a entidade comunicante atua sobre o braço ou a mão do médium para movimentá-los. Já cansamos de ouvir isso. E que na psicofonia a atuação se exerce sobre os órgãos da fala. Isso é verdadeiro, segundo nos esclarece a minha espiritual competente, mas no sentido mais profundo. Entendeu? Então, quando eles falam assim, que os espíritos atuam, né, sobre o braço ou a mão do médium, ou sobre órgãos da fala, é verdadeiro, mas no sentido mais profundo. Não é a entidade que comunica, ou comunicante, que aí ficou errado, faltou um pedacinho, não é a entidade que se comunica, ou a comunicante, o espírito, que toma literalmente a mão do médium. Então, quando ele diz, né, que a entidade comunicante atua sobre o braço ou a mão do médium, não quer dizer no sentido literal. Então, não é a entidade comunicante que toma literalmente a mão do médium, apesar de você dizer isso. A entidade comunicante atua sobre o braço e a mão do médium. Mas ele diz, não siga a pé da letra que eu estou dizendo. Não no sentido literal. Como alguém que ajuda uma criança a escrever, guiando sua mãozinha sobre o papel. A entidade atua com o seu pensamento através dos canais condutores que levam o impulso da sua vontade ao cérebro do médium, a fim de ativar o centro próprio que comanda os movimentos do braço e da mão, que estão aonde? No cérebro. Aqueles lobos que eu mostrei, que tem lobos, repararam que tem lobos ali, quem lembrar? Que às vezes tem lobo, dois lobos que desenvolvem a fala. Deus é bem perfeito, né? De repente se afeta uma, não afeta outra. Dois lobos que envolvem a visão, os movimentos. Então, quando ele diz que a entidade comunicante atua sobre o braço ou a mão do médium, não é pegando a mão, ele atua lá naquela região responsável pelos movimentos, pela visão, pela fala, porque o nosso cérebro é todo divididinho assim. Aí eles aqui, através dos canais condutores que levam o impulso, porque isso tudo acontece pelo impulso da vontade do espírito, ao cérebro do médium, a fim de ativar o centro próprio que comanda os movimentos da mão e do braço, estão onde? No cérebro.
Aí ele diz aqui, o mesmo mecanismo atua de maneira idêntica na psicofonia. Os impulsos chegam ao cérebro através dos canais condutores e ali estimulam os centros da própria fala. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo, só um instantinho aqui, fazer uma coisinha. Não, está aqui sim. Espera aí só um instantinho, gente. Eu já vou aqui, deixa eu ver isso, qual é. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Agora eu vou fechar. Eu vou aqui. Parei de compartilhar. Vou compartilhar agora aqui o outro. Olha aqui. Está aqui. É aqui que o espírito vai trabalhar. Vocês estão vendo? É aqui que o espírito vai falar. É aquilo que ele falou. Funções do encéfalo. Lobo frontal. Leitura, linguagem e movimentos. Então, o espírito, né? Ele não vai pegar a mão. Como ele falou, eles atuam sobre os movimentos do braço. Você pode até entender isso, mas não literalmente. Ele vai atuar sobre os movimentos do braço, mas ele vai aqui. Ele vai aqui. Entendeu? Por isso que quando Kardec fala na notinha da 189, né, dos médios pneumatógrafos, ele diz aqui, os efeitos inteligentes são aqueles para cuja produção o espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium, o conjunto de células nervosas que constitui aquela área do lobo frontal ali, ó, linguagem, movimentos. É aí que ele vai trabalhar. É aí que os canais. Ele é psicofônico? Linguagem. Vamos trabalhar aqui. Olha os canais aqui. Ele é psicógrafo? Aqui no lobo frontal também tem a questão dos movimentos. Olha o lobo parietal. Interpretação das sensações, orientação corporal, direita, esquerda, leitura. Lobo temporal, comportamento, inteligência, memória, movimentos novamente, audição. Opa, médios audientes. Médios audientes. O lobo occipital, visão. Nós não estamos falando na 160 dos médios videntes? É aqui que ele vai trabalhar. Cerebelo, movimentos voluntários, postura, aprendizagem motora, equilíbrio, tônus muscular. Medula espinhal, condução de impulsos nervosos. Aí tem aqui esse outro, que ele traz até mais amplo, né? Ó, o lobo frontal vai botar mais coisas aqui para gente. Aí depois, aí aqui embaixo nós temos, estrutura do sistema límbico. Temos aqui, o bulbo olfatório, amígdala. Amígdala, deixa eu puxar para cá. A amígdala é responsável pelo paladar. Olha aqui. Olha aqui aonde o tal do vírus do Covid afetou. Muita gente perdeu o paladar, a capacidade de sentir gosto. Alguns até conseguiram recuperar parcialmente, outras não conseguiram. É nessa região do cérebro que o vírus se instalou. Então, o nosso cérebro, aqui, olfato, bulbo olfatório. Então, ele diz que o sistema límbico representa provavelmente a região mais primitiva do cérebro. Ele age como uma ligação entre as funções cognitivas superiores, como o raciocínio, e as respostas mais primitivas, como o medo. Então, a gente vê como o nosso cérebro é. Essa é a parte física, onde os canais expressores que captam o pensamento, a ideia do espírito que vem pelos canais condutores que estão no perispírito, ali eles atravessam, e quando eles saem dos canais expressores, o espírito, pela vontade dele, vai trabalhar aqui, como ele disse,
O espírito se serve dos materiais existentes no cérebro do médium. Nessa área lobo frontal, todas essas áreas são formadas por quê? Por células nervosas. Então, o Hermínio, ele achava que ele estava falando assim, ele vai pegar as lembranças que ele tem. Não, não são as lembranças. Ele vai pegar o material existente no cérebro mesmo, que são as células nervosas que estão nessa área. Aí sim, ele é psicofônico, ele vai na área da linguagem, vai trabalhar a área da linguagem. Entendeu? Então, quando ele fala, pegou na mão do médium, pegou os órgãos vocais, só em outro caso que nós estudamos isso, só em outros casos mais radicais que ele faz isso. Mas, no aspecto geral, ele diz que vai trabalhar a fala. Aí todo mundo pensa, essas costas vocais. Não, é a área da fala que está no cérebro. É nessa área da fala que está do cérebro, que da linguagem, o lobo frontal da linguagem, da audição, da inteligência, e por aí. É isso que ele vai trabalhar. Agora, se uma área dessa está lesada, ele vai procurar outra. Olha que a leitura tem no lobo frontal e tem no lobo parietal. Então, vai trabalhar o outro lado. Porque esse daqui está afetado. Né? Então, a gente vê, né, como essas orientações atuais vão completando o que Kardec disse. Kardec não podia falar para a gente dessa forma, como ele disse, como Hermínio já está colocando aqui para a gente. Mas aí... Ô, Oi, Rose, oi, fale. no fenômeno anímico, a única diferença é que a mensagem não é de um espírito. Exatamente, não veio do exterior. O processo é igual. Ele Exato. vai buscar no porão também, E aí, né? quem vai fazer a passagem pelos canais condutores e pelos canais expressores somos nós mesmos. Somos É o nós mesmos. perispírito. Que somos nós, espírito, porque nós somos espírito. Não tem Espírito. Ah, outro sim. espírito para fazer isso. Somos nós. Sim. Então, nós, individualidade, vamos pegar a nossa ideia, que está no nosso inconsciente, vamos sacá-la consciente. Essa ideia vai ser captada pelas anteninhas dos nossos canais condutores que estão no nosso perispírito, vão passar pelos nossos canais condutores, vão ser captadas pelas anteninhas dos canais expressores que estão no nosso cérebro, e quando elas passam pelos canais expressores, nós, pela ação da nossa vontade, vamos ao nosso cérebro físico e verificamos qual é a faculdade que eu tenho mais flexível. É a linguagem. Isso aqui está do lobo frontal. Então, nós, pela nossa vontade, espíritos, vamos trabalhar as células nervosas do nosso lobo frontal, onde está a responsável pela linguagem, e vamos expressar através da nossa fala. Só que eu estou expressando não o pensamento do outro espírito, é o meu pensamento, fenômeno anímico. Fenômeno anímico. Aí todo mundo está psicofonando. Eu estou num fenômeno anímico, porque eu estou expressando o meu pensamento. Eu tenho espírito nenhum aqui. Sou eu. Isso é um fenômeno anímico. Entendeu? O fenômeno mediúnico, se tiver a participação de um espírito. Agora, se é um espírito que vai fazer isso, aí é fenômeno mediúnico. Fenômeno anímico sou eu. Quando o médium muitas vezes chega na mesa e começa a produzir o fenômeno anímico, falando de vidas passadas, de lembranças passadas, e o doutrinador pensa que é o espírito. E não é. É ele mesmo. Isso é fenômeno anímico. E às vezes nem o médium está sabendo que ele mesmo está fazendo. Entendeu? Então, o circuito fechado, como ele falou, é um fenômeno anímico. Mas eu estou falando de experiências minhas, vividas. Agora, no sistema aberto, como ele falou, aí é porque é aberto, porque vem de fora. O pensamento vem de fora. Mas o processo é igual. O processo é igual. Deu agora para fechar, entender aquilo que semana passada me agoniou, que eu não conseguia colocar? É que eu precisava pegar tudo isso para poder colocar.
Então, a gente vê como é espetacular e como não é fácil para um espírito se comunicar. É isso que Hermínio Miranda, na quinta-feira, nesse capítulo 16, parece que é o 16, ele fala sobre isso. Que quando a gente vê um espírito dando comunicação, a gente pensa que é fácil para o espírito da comunicação. Não é. Agora, tem casos também, aí é a tal da exceção, uma seita, que o espírito... Rose, está um pouco baixo, Rose, eu não estou ouvindo direito. Vê Será se que sou melhorou, eu que não estou ouvindo direito aqui? vê se melhorou agora. Agora sim, melhorou. Me afastei um pouco. Agora, ele tem casos que ele falou, que ele contou, que aí o espírito se vem aqui. Porque é quando o espírito ele está quase no processo obsessivo. Entendeu? Aí tem, mas não vamos dizer assim, o comum. Há casos diferentes, entendeu? Há casos diferentes, tá? Mas é exceção. No geral, é assim que funciona. Então, quando ele fala assim, ele pega a mão do médium, é no sentido figurado. Pega a mão, mas pega aqui. O movimento aqui. Por isso que ele fala, pega a mão, pega o braço, pega aqui, mas no sentido figurado. Porque ele vai naquela área que trata dos movimentos, para poder escrever. Então, não é como você pega a mão de uma criancinha. Então, isso aqui nós estamos estudando no Diversidade dos Carismas, né? Foi capítulo 15, 16, 17, e quando ele fala que Hermínio fala bem, essas informações dos canais condutores, dos canais expressores, não é uma informação fruto do meu estudo. São informações que os espíritos nos enviaram. E como nós conhecemos a obra de Hermínio Miranda, um dos maiores pesquisadores que o movimento espírita teve, né? Com inúmeras obras fantásticas publicadas, então a gente acredita na seriedade do trabalho dele. Não dá para pôr em dúvida, porque é um trabalho seríssimo que o Hermínio fez a vida dele toda. Tem inúmeras obras publicadas. Qualquer pesquisador espírita vai dizer, foi Hermínio de Miranda que pesquisou, falou? Ah, isso é sério. Divaldo, ele foi amigo de todo esse pessoal do Chico, é o pesquisador de primeira ordem. Então, os benfeitores passaram essa informação para ele, que vem complementar o que Kardec dizia, e que ele também não entendia. Quando Kardec disse, os espíritos trabalham os materiais do cérebro. Ele disse que eu nunca imaginei que fossem as células nervosas. Eu pensei que era a ideia que o médium tem. Aí, quando ele pegou no original, ele foi para o original, porque ele pensou até que pudesse ser erro de tradução. Quando ele pegou o material o original francês, que ele fala francês, ele viu lá, materiais cerebrais. Aí, ele foi à espiritualidade. E a espiritualidade, num trabalho que envolve esses capítulos aqui, que ele deixa bem claro, nesse capítulo, passou toda essa informação para ele. Então, extraordinário isso aí. Podemos dizer que é uma revelação. Que a gente não sabia. Agora a gente está sabendo. Então, quando fala pegou na mãozinha, você até entende, né? No sentido figurado. Ele pegou, foi lá na área do cérebro responsável pelo movimento, pela visão. Porque o nosso cérebro é todo compartilhado direitinho, né? Dividido direitinho. São um cheio de compartimentos o nosso cérebro. Então, né? Você podia mandar aquela figura lá do cérebro para gente, Eu né? vou colocar No no nosso grupo. blog. A gente tem um blog Ah, no blog, tá bom. ligar, ou então no site, vou ver, e vou dizer onde está. Tá? Tem outras coisas lá muito boas também, tá bom, gente? Então, gente, hoje a gente ficou. Eu puxei o médio vidente para voltar aí, porque na vidência é tudo a mesma coisa. Porque a ideia, ela não vem construída em palavras, ela vem ideia. Ideia. O pensamento que quer ser passado, ele não vem através de palavras, ele vem uma ideia, ele vem em forma de, vamos dizer assim, energia, né?
para a gente. Não é materializado. Ele vem nessa forma. No cérebro é que ele vai se materializar em palavras, em escrita, em imagem, tipo desenho, tá? Em imagem, tipo desenho, através. Um minutinho, gente, um minutinho, que a gente está gravando aqui. Um minutinho que entrou um rapaz aqui. Então, essa mensagem que vem através de uma ideia, ela vai se concretizar. Pode ser através de uma pintura, de uma escultura, de uma música, de um texto, de uma imagem que você viu e vai descrever. A mensagem pode vir de várias formas. De várias formas. Não é só através da psicofonia, da psicografia. Pode ser uma pintura. Quem já viu Guernica? Vocês já viram Guernica? Guernica é uma pintura do... o nome dele, por favor. Aquele pintor espanhol, Pablo Picasso, representando uma batalha da Guerra Civil Espanhola. Quem olha aquela pintura sabe o que aconteceu da batalha. É uma pintura imensa. Pronto. Se é uma mensagem espiritual, ele representou a mensagem no quadro. Pode ser numa escultura, pode ser numa poesia, pode ser numa música, pode ser num texto, pode ser numa mensagem falada. Entendeu? O espírito, ou deu, se é um processo fenômeno anímico, ou se é mediúnico, é que vai decidir, é que vai olhar. Ele decidir, não. Ele vai olhar qual é a faculdade que ela tem mais flexível. É a dos movimentos. Pintura, escrita, movimentos. Então, ele vai lá do lobo responsável e mexe lá nas células nervosas, que o nosso cérebro, células nervosas, né, gente? Neurônios, essas coisas todas. Ele vai trabalhar isso. É espetacular. É espetacular. Mas nós precisamos saber disso. E muita gente não sabe. Não sabe. Daí eu aconselho até vocês, quem tiver o livro Diversidade dos Carismas, começa a estudar, dá uma lidinha no capítulo 15, 16, 17, tem as nossas aulas, aproveita aí para pegar isso daí, ler esses textos, para a gente poder ter esse conhecimento. Porque é o seguinte, a espiritualidade pede o quê? Que a gente adquira conhecimentos. Inclusive, só fechando aqui, a nossa... vamos botar logo a data antes de terminar? 168, 168, dia 6 de fevereiro de 2026. 168, 168, tá? Dia 6, né? 6 de fevereiro, 6 do 2 de 2026. Lembrando aqui, olha só, um fato, né? Conta, eu não me lembro bem se foi no livro do Hermínio, acho que foi o Ricardo Bernardo. Ele conta um fato, que um amigo espiritual chegou para o Divaldo e disse para o Divaldo que ele queria fazer umas psicografias de um tema que era bastante complexo. Aí o Divaldo falou para ele assim, olha, tudo bem, mas eu não conheço bem esse assunto, não. Não, você começa a estudar. Começa a estudar. Vai buscar em livros, né? Assiste aulas. Você precisa estudar o tema. Era um tema que o Divaldo não dominava. Mas tudo bem. Aí o Divaldo foi na biblioteca, pegou vários livros daquele tema. Ele não fala qual é o tema. Estudou, assistiu mais aulas, né? Até pelo computador. Estudou algumas aulas. Mas depois o Divaldo disse, nossa, esse troço é muito complexo. Porque ele tinha dito para o Divaldo que o Divaldo ia dar um seminário sobre aquele assunto, mas só que, que os amigos espirituais iam ajudar ele. Mas ele tinha que ter uma base. Aí ele virou-se para o espírito e depois disse, olha, tem um probleminha aí. Esse assunto é muito complexo. Eu li, mas não dominei, não. Aí ele falou assim, não é para você dominar, é para você ter na memória gravado o assunto.
mesmo que você não consiga entender. Você vai pegar, vai ler. Tudo que você lê está registrado na sua memória. Tudo que você lê, tudo, de qualquer assunto, o Espírito falou para ele, vai estar registrado na sua memória. Então, você vai ler o que você puder ler sobre esse assunto. E seja generoso, leia bastante, tudo está arquivado aqui na sua memória. Nada, nenhuma palavrinha vai se perder. Vai tudo por registro da memória. Quando começar o seminário, a gente vai começar a te ajudar. E você vai sacar da sua memória tudo isso. E, logicamente, nós vamos complementando as explicações, mas todo o material vem. Aí ele fala, daí a importância do espíritas amai-vos, mas pelo amor de Deus, instruí-vos. Adquirem, vamos buscar conhecimentos. Seja de física, química, biologia, até de assunto que eu... Leiam. Por quê? Fica tudo arquivado na nossa memória. Quando os amigos espirituais, um dia, precisarem de nós, você tem um arquivo rico na sua memória. Programas da televisão, eu gostei muito do documentário da televisão, não é? Assista os documentários, leia livros, revistas, coisas boas, preencham, porque essa nossa memória é um arquivo que nunca fica lotado. Sempre tem espaço para mais informação. Porque conhecimento é infinito. Porque o conhecimento máximo está em Deus. E nós, como não vamos chegar lá, pode conhecer, vai estudando. Vai estudando, vai ler. Tudo que chega na sua mão interessante, leia. Mesmo que você não entenda muito, mas o assunto, a tua memória registrou. Fica no arquivo. Na hora que precisar, saca. E eles vão te utilizar. Às vezes você está dando uma aula falando do assento e vem uma coisa que você nem esperava, mas que você leu em algum lugar. Aquilo vem naquela hora. Por quê? Porque eles te ajudam a acessar aquilo. Não, você já leu isso. Aí eles te ajudam a trazer aquilo. A acessar, porque está na tua memória. Ou eles ajudam, ou a tua individualidade, que é personalidade e individualidade, isso aqui é diferente, né? Essa individualidade vai sacar, não, está aqui na memória, ó, você tem, tá dizendo para ele mesmo, eu tenho isso, só que a personalidade não pode sacar, mas a individualidade pode. Saca e traz. Aí tu diz assim, nossa, me veio essa lembrança, eu vi isso aqui, eu li isso aqui, entendeu? Vem. Por quê? Porque você está enchendo o seu arquivo de informação. Da mesma maneira que você pode encher o seu arquivo de lixo. Lembra da lixeira? Quando a lixeira está explodindo, a coisa dá problema? Então, encher o nosso arquivo de coisas boas não prejudica o computador. Mas botar lixo prejudica. Por isso, Kardec disse, espíritos amai-vos, é importante. Mas instruí-vos, adquiram conhecimentos. Porque tudo isso vai nos ajudar, porque somos espíritos imortais. E você não sabe quando um amigo espiritual vai precisar acessar o teu conhecimento para esclarecer alguma coisa, ou para que você ajude em alguma coisa. Entenderam? Então, gente, estamos encerrando aqui a aula de hoje, de 2025, do Livro dos Velhos. Mas voltaremos dia 6 para darmos continuidade a esses estudos, que é maravilhoso, né, gente? São coisas fantásticas, maravilhosas. Mas domingo estaremos aqui, 3h30 da tarde, hein? Todo mundo para o nosso seminário, encerrando o nosso ciclo de estudos de 2025, com a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Desejo para todo mundo aí um bom fim de semana, de muita paz, de muita luz, né? E que possamos continuar firmes, aproveitando para tirando as nossas fériasinhas, né? Mas lembrando, palestra segunda e quinta não para. Só dia 25 de dezembro que não teremos palestra, que é uma quinta-feira, né? Dia 25 de dezembro. Mas fora isso, toda segunda e toda quinta, 6h30, estamos de volta. Um beijo, foi um prazer estar com vocês em 2025 nos nossos estudos, tá?
Aproveitem, descansem. Adquiram conhecimento. Tem muita coisa para a gente estudar, para a gente ler. Só que agora a gente vai ler tranquilamente, né? Eu já separei um monte de livro lá para poder. Eu não posso passar as férias todas sem fazer nada. Tem que fazer alguma coisa. Um beijo aí para vocês, gente. Daqui a pouco a gente volta para a nossa irradiação, para os nossos irmãos encarnados, tá bom?